que 2 homens sem diploma de medicina, olha isso, de novo, 2 homens sem diploma de medicina fizeram quase 2.000 atendimentos num hospital particular de São Paulo. E aí, gente, 9 mortes são investigadas nesse local. Um deles foi preso hoje, o outro está foragido, mas a defesa garante que ele vai se entregar. Bernardo Silva acompanhou a operação e tem mais detalhes. Bernardo, ainda não tem, né, essa ligação direta entre as mortes e esses médicos falsos. Essas mortes foram todas nesse mesmo hospital mesmo? Boa tarde. Olá, boa tarde, Maiara, e a todos que acompanham o Link TMC, a nossa programação. Foi aqui em São Miguel, inclusive estamos aqui agora em frente à 22ª Delegacia de Polícia para justamente falar desse caso. Houve uma coletiva de imprensa para mais esclarecimentos e olha, o Marcos Felipe de Barros e o Mike César Silva atuavam no Hospital de Clínicas Jardim Helena, na Zona Leste de São Paulo, mas não somente nela. O delegado responsável também pelas investigações, o José Mariano, contou que eles também haviam feito atuações no SAMU, ali atendendo pessoas em emergências, urgências mesmo, sem ter qualquer preparo. Inclusive, para quem nos acompanha nas nossas imagens, quem não acompanha pode acessar o nosso canal do YouTube agora, vai ver que esse vídeo que está passando é do Marcos aplicando monjarro em uma mulher na calçada da própria casa. Quem trouxe essas informações foi o próprio delegado, que essa seria uma aplicação de monjarro. Ele está preso, só que ele já tem relação com esse tipo de crime, porque o pai dele também já havia sido preso por se passar como médico falso. Já o Mike está foragido. As informações é de que ele teria fugido para o Chile. Agora, veja só. O hospital sabia do que estava acontecendo e se omitiu, mesmo sabendo do que estava acontecendo. Nós vamos ouvir agora a palavra do delegado responsável, José Mariano, que traz o que acontecia nesse hospital e como a diretoria participou como cúmplice nessa história. Vamos ouvir. O pagamento que era realizado para esses falsos médicos era diferenciado a menor. Por que alguém aceitaria ser remunerado a menor? Essa é uma das características. Nós já sabemos que a direção foi alertada a respeito do que esses falsos médicos faziam. Funcionários vieram aqui e falaram, eram extremamente infantis, inexperientes, e queriam que funcionários, como por exemplo, enfermeiros de nível superior, que prestasse atendimento enquanto eles ficavam dormindo. Essa é a informação que nós temos e era de conhecimento da direção. Por conta disso, o gestor clínico e a diretora do hospital foram afastados, tiveram medidas cautelares, tiveram os passaportes apreendidos e também agora estão aí fazendo parte desta investigação para saber se isso não seria um esquema dessa unidade de saúde. Agora eu vou comentar sobre as mortes. 9 mortes são investigadas de terem relações com esses 2 falsos médicos. Delas, 2 já foram confirmadas. Uma teria sido de uma fisioterapeuta que chegou com dengue em estado grave no hospital e precisou de um procedimento porque teve parada cardíaca. Aquele procedimento que conhecemos até como ressuscitação, né, onde é usado ali o desfibrilador, mas eles não tinham preparo e não sabiam fazer o procedimento, acabaram causando diversas lesões no corpo da vítima, que já teve o laudo, inclusive nós temos a imagem do laudo, já saiu afirmando que foi por conta do procedimento errado que eles fizeram. Outra foi uma senhora que chegou precisando de um exame cardíaco, mas pela demora, pois eles não sabiam qual exame aplicar, ela acabou também morrendo. Outras 7 são investigadas. Mike está sendo procurado e agora a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo estuda trabalhar em equipe com o país do Chile para poder capturá-lo e trazer de volta ao Brasil. Marcos estava por aqui, saiu para fazer o exame de corpo de delito e já retornou, deve agora aguardar a audiência de custódia. Bernardo, só ficou faltando para mim uma informação que é fundamental. Que hospital é esse? Só se eu não ouvi, você falou, mas eu não ouvi.
Comentamos aqui que é o Hospital das Clínicas da Zona Leste, mas o próprio delegado disse que eles também atuavam na equipe do SAMU, do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, Álvares. E esses gestores que foram agora afastados são do Hospital das Clínicas da Zona Leste de São Paulo. Isso é o que informa Hospital a 22ª Delegacia. Ele é particular. Isso. E o nome do hospital é Hospital de Clínicas Jardim Helena. É o nome desse Não hospital. é o mesmo, pra gente não confundir com o Hospital das Clínicas o outro. Não. Ele é um hospital particular que se chama Hospital de Clínicas Jardim Helena, pelo que tá aqui. Tô vendo aqui no BO, tô dando uma olhadinha aqui. Exatamente. Então é uma instituição com fins lucrativos. Exato. Ele é um hospital particular na Zona Leste. Inclusive, Álvares, Maiara, Tomás também, gostaria até de pontuar, nós temos uma imagem, não sei se a nossa equipe de produção pode colocar aí também para quem nos assiste, de um carimbo, uma assinatura, que esse seria o carimbo que foi utilizado por um deles para se passar por um médico. Esse carimbo pertence a um médico de verdade do interior de São Paulo que não sabia que o material dele estava sendo ali utilizado por esses dois, mas era a forma que eles conseguiam passar receitas, conseguiam passar então as orientações aí para os pacientes. Eles utilizavam desse carimbo de um médico de verdade, porém do interior de São Paulo, e que, segundo o que o delegado disse aqui, nunca nem tinha pisado aqui por essa parte de São Paulo, vivem ali, não sabiam o que estava acontecendo, inclusive tiveram complicações com o Conselho Regional de Medicina por conta do que estava acontecendo. E eles também atendiam em casa, através da telemedicina, tinham instrumentos clínicos em casa, inclusive, como a gente vê nas imagens, aplicando monjarro ali na própria calçada. Só um detalhe, Álvares, a defesa de um deles falou que a operação é midiática e injusta, mas aí você vai ver que a própria defesa diz que um deles é instrumentador cirúrgico e o outro é biomédico. E que poderiam estar atuando em ambientes hospitalares. Eu também posso atuar em ambientes hospitalares. Sei lá, eu posso preencher ficha, eu posso, enfim... Eu posso ser assessor de imprensa do hospital. Exatamente. Claro. Diga, Álvares. Não, é só porque é o seguinte, tem tanto crime aí que essa lista é imensa. Uhum. Tem fraude, tem falsidade ideológica e no fim das contas tem homicídio. Exato. Então, essa dupla aí, Marcos e Mike, que tem nome de dupla sertaneja, que não são médicos, que são falsificadores de atuação médica num hospital privado, eles precisam responder por homicídio. E os donos desse hospital, ou pelo menos aqueles que permitiram a atuação desses falsos médicos, precisam responder por homicídio. Eu fiquei satisfeito de ver que o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, o delegado Nico Gonçalves, estava lá nessa coletiva, ou seja, está acompanhando de perto, e esse caso precisa ser levado até a última instância. Sem dúvida. Porque a gente está vendo pessoas abusando do poder econômico ali, tentando tirar vantagem usando um salário menor. Aí você se pergunta quantos outros eles poderão ter contratado e nós não estamos sabendo. Exato. Porque baixar o salário de 2 médicos só não vale a pena para um hospital, não. Mas se ele baixar de 40, se ele baixar de 30 usando pessoas que não estão qualificadas, aí ele está fazendo uma economia. Essa deve ter sido o raciocínio dessas pessoas estúpidas, assassinas, que permitiram esses 2 médicos de trabalhar. Mas eu espero que seja investigado, porque tem mais coisa aí. Esse caso não vai ficar só nesses 2, provavelmente, porque ninguém coloca a reputação do hospital inteiro em risco por causa de 2 pessoas. Tem alguma coisa que não está explicada ainda.